Vamos nessa aula falar sobre a ponte de Wheatstone. Em princípio, o objetivo dessa ponte de Wheatstone, desse circuito, é determinar a resistência de um resistor. Bom, mas essa definição, esse objetivo pode ser expandido porque existem alguns resistores cujo valor ou cuja resistividade dependem de outra grandeza. Por exemplo, eu tenho os resistores cuja resistência depende da iluminação que eles recebem, outros que dependem da temperatura onde eles estão, outros que dependem de pressão. Então, são resistores que dependem de alguma grandeza. Então, dessa forma, a ponte de Wheatstone pode servir como um medidor elétrico dessa grandeza que afeta a resistência. Então, daí, com essa ideia, a gente pode pensar em fazer termômetros, fazer medidores aí de luminosidade, de som, ou outra grandeza que afete a resistência de um resistor ou de um dispositivo. Então, esse circuito em ponte é dado por essa configuração. Então, repara que são 4 resistores ligados aqui no meio por essa ponte, onde nós temos um galvanômetro, um microamperímetro, algo que mede corrente com uma boa sensibilidade. Tudo isso é ligado a uma fonte de corrente contínua. Então, repara, a corrente vai sair da fonte, vai entrar nesse ponto A e vai dividir pelo ramo AB e pelo ramo AC. Eu chamei aqui de I1 e I2. Aqui na região de 1 ela encontra R1 e aqui ela encontra R2. Quando chega no ponto B, essa corrente 1 pode se dividir, vindo uma parte aqui em direção ao galvanômetro, ao ponto C, e outra parte atravessando o R3, que eu chamei de I3. A corrente 2, por sua vez, ao chegar no ponto C, ela pode se dividir, vindo parte aqui para o galvanômetro, que eu chamei de IG, parte vindo para como I4 através do resistor R4. No ponto D elas se encontram e voltam para a fonte, fechando o circuito. Uma coisa interessante é que existe uma condição que a gente chama de equilíbrio dessa ponte. É quando o potencial elétrico do ponto B e no ponto C são os mesmos. Nessa condição, se o potencial B e C são os mesmos, não há corrente fluindo aqui na linha do galvanômetro. Então, esse IG e o IG' são zero. Isso implica em várias coisas. Se essas correntes daqui são zero, então I1 é igual a I3, porque nada foi desviado para o IG. E I2 é igual a 4, porque nada foi desviado como IG. Então, na condição de equilíbrio da ponte, e apenas nessa condição, quando o potencial B e C são iguais, I1 é igual a I3, I2 é igual a I4. Mais ainda, se o ponto A é comum a esses dois ramos e o potencial em B e C são os mesmos, então a diferença de potencial entre A e B é igual à diferença de potencial entre A e C. É o que eu digo aqui. E da mesma forma, as diferenças BD e CD também são as mesmas. Então, nessa condição de equilíbrio, a gente pode escrever a partir da equação 2 e da equação 3. R1 e 1 é igual a R2 e 2. E R3 e 3 é igual a R4 e 4. Se eu escrevo as equações e divido uma pela outra, considerando que as correntes I1 e I3 são iguais, I2 e I4 são iguais, eu consigo determinar que na condição de equilíbrio existe uma relação entre os 4 resistores que é dada por R1 sobre R3 igual a R2 sobre R4. Então, essa é uma relação entre os resistores que é válida somente quando a ponte está em equilíbrio. E eu sei que a ponte está em equilíbrio quando a corrente nesse galvanômetro aqui é zero. Vamos então tornar nossa ponte mais interessante. Vamos supor que o resistor R1, esse que está localizado aqui em cima, é o que nós chamaremos aqui de década de resistores. A década de resistores é um conjunto de resistores que você pode variar a resistência deles de maneira conhecida. Então, de acordo com a qualidade dele, você varia de 1 em 1 ohm ou até com maior resolução. Mas a década é uma resistência que você pode variar
e você sabe muito bem qual que é o valor da resistência naquela condição da década. R2, vamos considerar que é um resistor cuja resistência nós queremos determinar. Então, é esse cara que vai variar com temperatura, com a pressão, com a luz e tudo mais. Então, eu quero determinar, no fundo, qual que é a resistência R2, que é essa que nós estamos colocando aqui. E R3 e R4, nós vamos considerar que são dois resistores fixos de valores conhecidos e bem conhecidos. Então, quanto melhor aqui o conhecimento sobre R3 e R4, melhor vai ser a determinação de R2. Então, repara que se R2 é o que eu quero calcular, na condição de equilíbrio, eu posso escrever que R2 é igual a essa relação entre os resistores fixos e conhecidos, multiplicado por R1, que é o valor daquela década, daquele resistor que eu vou variar. Bom, a década vai ser variada até quanto? Eu vou variar o valor da década até atingir o equilíbrio. Então, repara, o R3 e R4 são dois valores fixos e conhecidos. R2 é um valor fixo, porém desconhecido. Então, qual que é a minha ideia? Eu vou variar o R1 até observar a corrente na ponte igual a zero, ou até atingir a condição de equilíbrio, porque eu sei que na condição de equilíbrio vale essa equação, então eu consigo determinar quanto vale R2. Então, nosso algoritmo é o seguinte, nós vamos variar a década até observar a corrente no galvanômetro igual a zero. Obtido isso, eu conheço R1, 3 e 4 e posso calcular R2. Repara que esse fator R4, R3, que são valores fixos, eu consigo definir na minha ponte, se eu quero um valor muito grande ou muito pequeno, é o que nós vamos chamar de um fator de multiplicação. Então vamos ver como é que ele funciona. Se R4 é muito maior do que R3, então se esse termo aqui é muito grande, repara que, dado um R1, esse R2 é um valor muito grande. Então, repara que R2 é aquele resistor que eu quero determinar. Se ele tem um valor muito grande, por exemplo, mega, giga ohm, eu preciso de uma ponte que tem um R4 muito maior do que um R3, para que a minha década permita atingir um valor que garanta o equilíbrio. Por outro lado, se eu quero medir R2 da ordem de miliohm, por exemplo, muito baixo, basta eu pegar um R4 muito menor do que R3. Então, eu vou variar a minha década até atingir o equilíbrio, e ao atingir o equilíbrio eu consigo determinar resistores com resistência da ordem aí de miliohm. Então, por exemplo, um exemplo numérico, se eu tenho R3 igual a 10 ohms e R4 igual a 10 mega ohm, e se a minha década é uma década de 4 algarismos, que vai de 0,000 até 9999, eu consigo medir coisas da ordem de 10 elevado a 10 ohm. Ou, se eu regulo aqui a relação R3 e R4, então botando agora um R3 grande, 10 mega ohm, e um R4 pequeno, 10 ohm, usando a mesma década, eu consigo medir agora coisas da ordem de centésimos ou quase que milésimos de ohm. Outro aspecto importante é trabalhar com a propagação de incerteza. Vamos considerar que o resistor R1, a década, possa ser escrita como um valor R1 mais ou menos uma incerteza associada a esse valor. E aqueles dois valores fixos, R3 e R4, podem ser escritos como R3 mais ou menos a respectiva incerteza do resistor 3 e o R4 com a respectiva incerteza do R4. Bom, o que eu quero a partir desses três números experimentais é calcular o R2 através dessa expressão. Então, eu vou calcular um R2 mais ou menos uma incerteza para o R2. Então, essa incerteza vai ser propagada das incertezas de R1, R3 e R4. Então, voltando à nossa teoria de propagação de incerteza, então, lembrando aquela equação da propagação, da cálculo da incerteza, considerando variáveis não correlacionadas. Ou seja, o que é isso? O conhecimento do valor de R1 não me dá nenhuma informação sobre o de R4 ou de R3 e vice-versa. Então, são três variáveis totalmente independentes, não correlacionadas. Então, vamos lá. Quanto vale R2? R2 é simplesmente aquela continha R4 sobre R3 vezes R1. E quanto que vale a incerteza
O 2, ela vai ser calculada por essa raiz quadrada desses três termos, conforme a gente viu na teoria de propagação de incertezas. Fazendo aqui um exemplo numérico, vamos considerar que o valor da década seja esse 412 mais ou menos 7%, 7 ohms, o valor de R3 150 mais ou menos 8 e o de R4 7,5 mais ou menos 0,6 ohms. Aplicando esses três valores nessas expressões, podemos aí determinar que o R2 é da ordem de 20,6 ohms. E calculando aqui a incerteza com aqueles números, nós vamos encontrar o valor 2. Portanto, a partir desses três valores experimentais, nós podemos propagar as incertezas e concluir aí que o R2 é igual a 20,6 mais ou menos 2 ohms. Então, assim determina qual que é o valor daquela resistência desconhecida a partir dos valores conhecidos de R3 e 4 e ajustados de R